Boa noite, eu me chamo Hamilton e sou de Alcântaras, no Ceará. E o relato que irei contar aconteceu comigo em 2011. Na quaresma do mesmo ano, surgiu rumores de que tinha um homem que virava bicho e que estava assustando os moradores de Alcântaras. Lembro até que as pessoas ficaram com muito medo, pois o município é pequeno e quase todo mundo se conhece. Mas o tempo passou e a história meio que ficou esquecida. E chegou junho, época de festa junina, e os preparativos começaram. Eu comecei a ensaiar para dançar quadrilha. Em 2011, eu tinha 20 anos e estava ensaiando para poder dançar quadrilha. Lembro que não faltava um ensaio, pois sempre gostei de festa junina. E os ensaios eram na quadra de um colégio daqui mesmo, e começava às 11 da noite e ia até às 2 da manhã. E era esse horário porque a maioria das pessoas trabalhavam de manhã ou de tarde, por isso esse horário. E foi em uma dessas noites que acabei me encontrando com a fera. Foi em uma noite de sexta-feira que o meu pesadelo começou. Naquela noite, como qualquer outro dia, eu fui pro ensaio. E assim que terminou, eu fiquei conversando com alguns amigos na rua. E quando me dei conta, já era por volta das 3:30 da madrugada. Me despedi dos amigos e fui indo para minha casa. Meus amigos ainda ofereceram carona, mas eu quis vir sozinho mesmo. Não quis atrapalhar a resenha deles, que estava muito boa. E então fui sozinho por aquele caminho. Minha casa não era longe, mas para chegar lá, eu precisava passar por uma rua onde de um lado era cercado e do outro também. Nada de um lado nem do outro, pois era um caminho que passava por dentro de uma fazenda. E foi lá que eu vi o lobisomem. Eu já estava no meio do caminho quando comecei a ouvir latidos vindo de longe e que estavam ficando cada vez mais próximos de mim. E como aqueles latidos vinham em minha direção, eu resolvi subir em uma árvore que tinha no caminho. Eu então subi e esperei aquela cachorrada passar. E não demorou muito para ouvir os cachorros. E na frente deles vinha algo que eu não consegui ver de longe. Mas como eles vinham em minha direção, deu para ver o que era aquilo. Aquilo que vinha na frente dos cachorros parecia com um deles, mas era muito grande para ser um. Tinha a cabeça de um porco. As orelhas eram grandes e aquilo fedia. Por sorte, o bicho estava fugindo dos cachorros e passou por mim sem dar atenção. Depois que aquilo passou, eu pulei da árvore e corri para minha casa. E fiquei pensando no que era aquela aberração. Se era o famoso lobisomem que todo mundo falava. Quando cheguei em casa, fiquei pensando no que era aquilo. E fiquei pensando de como ia fazer no outro dia, pois eu ia ter que vir naquele caminho sozinho novamente. Até que eu resolvi que eu ia pedir carona a alguém da quadrilha. E ia ser o Paulo, um amigo meu. No outro dia eu fui pro ensaio. E no meio do ensaio eu falei com o Paulo, pedi a carona e ele aceitou. E assim que acabou o ensaio, eu fui com o Paulo por aquele caminho. Estávamos em uma conversa muito boa, até que chegou um momento, o Paulo aponta para um local e fala: "O que é aquilo dali, Hamilton?" Eu então fui e olhei para onde ele estava apontando, e o farol do carro iluminava bem a estrada, iluminou aquela coisa. Era a mesma que na noite anterior havia passado correndo por aquele mesmo caminho, e deu para ver nitidamente o que era aquilo. As pernas pareciam estar quebradas, o rosto
parecia de porco misturado com gente. As orelhas eram bem grandes e aquilo tinha uma cara ruim. Parecia que estava me esperando. Eu, com muito medo, peguei e falei pro Paulo: "Acelera, Paulo, acelera, que aquilo não é coisa desse mundo não." O Paulo então pisou fundo e passou o mais rápido por ali. Eu fiquei olhando para trás para ver se via aquilo, mas aquilo não correu atrás da gente. Ficou lá no mesmo canto, olhando a gente passar. O Paulo então perguntou novamente: "Tu viu aquilo?" Eu olhei bem sério para ele e falei: "Sim, Paulo. Na noite anterior eu vinha sozinho e vi aquele bicho correndo com medo dos cachorros. Achei que ele não tinha me visto, mas parece que hoje ele veio me esperar passar. Por sorte eu pedi a tua carona." Então Paulo me deixou na minha casa e disse que a partir daquele dia ia me dar carona toda noite, pois aquele bicho poderia ir atrás de mim. Entrei em casa com muito medo e pensando naquilo. Entrei em casa com muito medo. Aquele bicho parecia que não tinha me visto, só que ele estava me esperando naquela estrada. Eu acho que ele me viu e fingiu que não me viu, para me pegar desprevenido. E depois daquela noite, nunca mais vi a pé, madrugada fora. E nunca mais vi nada de anormal pelas bandas. Depois de um tempo, vi que tinha um bicho parecido que atacou um casal em um sítio na cidade vizinha minha, Meruoca. Eu tenho certeza que era a mesma criatura. Até hoje eu não saio sozinho à noite, pois tenho medo de me encontrar com aquele bicho. E sempre que chega São João, eu lembro dessa história, que quase fui vítima de um lobisomem.